Você já sentiu aquele peso inexplicável, como se alguém estivesse torcendo contra você nas sombras? Uma sensação de que seus sonhos estão sendo observados com olhos que não celebram, mas que desejam ver você tropeçar. Talvez você tenha notado como certas pessoas mudam quando você compartilha suas conquistas, como o sorriso delas parece forçado, como se suas palavras de parabéns viessem acompanhadas de um gosto amargo que elas tentam disfarçar. E você se pergunta, será que estou sendo perseguido por algo que não posso ver? Será que existe mesmo uma batalha espiritual acontecendo ao meu redor enquanto eu caminho inocentemente pela vida? Existe uma mulher que conheço, vamos chamá-la de Ana. Ana era radiante, cheia de vida. Seus projetos floresciam, seu relacionamento era sólido, suas ideias pareciam sempre dar certo. Mas aos poucos, sem entender o porquê, as coisas começaram a desmoronar. Pequenas falhas aqui, desentendimentos ali. Nada catastrófico, mas constante, como água pingando numa pedra, desgastando-a lentamente. Ana não entendia, orava, buscava respostas, mas a confusão só aumentava. Até que um dia, numa conversa com uma amiga de confiança, descobriu algo perturbador. Havia pessoas próximas a ela que não suportavam vê-la bem. Pessoas que sorriam em seu rosto, mas que no íntimo desejavam seu fracasso. A inveja, esse demônio silencioso, estava trabalhando através dos olhares, das palavras disfarçadas, das energias pesadas que Ana carregava sem perceber. A inveja não precisa de feitiçaria ou rituais elaborados para funcionar. Ela opera no simples desejo de que o outro falhe. É um veneno que se espalha através de pensamentos, palavras e intenções. E muitos de nós caminhamos por aí completamente desprotegidos, oferecendo detalhes íntimos de nossas vidas como se estivéssemos alimentando lobos famintos. Contamos nossos planos, expomos nossos sonhos, revelamos nossas vulnerabilidades para pessoas que secretamente torcem para que tudo dê errado. Mas existe uma verdade antiga, escrita há milênios, que muitos esqueceram. Nem tudo que reluz deve ser mostrado. Nem toda vitória precisa ser anunciada. Nem todo sonho deve ser compartilhado antes de se tornar realidade. Há sabedoria no silêncio, há proteção no segredo, há poder em guardar o que é precioso até que esteja maduro o suficiente para resistir aos ventos contrários. Pense em José, aquele jovem que sonhou sonhos grandiosos. Ele viu a si mesmo reinando, viu seus irmãos se curvando diante dele. E o que fez? Contou. Compartilhou seus sonhos com aqueles que deveriam protegê-lo. E qual foi o resultado? Seus próprios irmãos, consumidos pela inveja, o jogaram num poço e o venderam como escravo. Os sonhos de José eram verdadeiros, eram de Deus, mas a exposição prematura deles quase custou sua vida. A inveja transformou irmãos em traidores, e José teve que aprender na prisão, no esquecimento, na solidão, que algumas coisas são sagradas demais para serem reveladas cedo demais. Então, como nos protegemos? Como guardamos nossa alma dessa energia que corrói, que destrói, que adoece sem tocar fisicamente? Primeiro, precisamos entender que a proteção espiritual começa com a consciência. Você precisa acordar para a realidade de que nem todo mundo que sorri para você deseja o seu bem. Nem toda pessoa que pergunta sobre sua vida está genuinamente interessada. Algumas pessoas coletam informações como quem coleta armas, e você precisa aprender a discernir. Peça a Deus discernimento. Ore para que Ele revele quem são as pessoas verdadeiras ao seu redor e quem são aquelas que vestem máscaras. Porque a Bíblia nos avisa, há aqueles que se aproximam como amigos, mas cujas palavras são como facas escondidas. Segundo, cultive o silêncio estratégico. Aprenda a viver momentos preciosos sem precisar documentá-los para o mundo inteiro ver. Algumas bênçãos são tão sagradas que devem ser saboreadas em segredo entre você e Deus. Quando você recebe uma promoção, você não precisa gritar aos quatro ventos.
Quando seu relacionamento está florescendo, você não precisa postar cada detalhe nas redes sociais. Quando você está construindo algo importante, você não precisa dar atualizações constantes. Deixe que sua vida fale por si. Deixe que as pessoas descubram suas vitórias quando elas já estiverem consolidadas, quando já for tarde demais para a inveja alheia atrapalhar. Há um versículo que diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é apenas sobre emoções, é sobre proteger seus sonhos, suas esperanças, seus planos. É sobre criar uma cerca invisível ao redor daquilo que é mais importante para você. E essa cerca é feita de sabedoria, de oração, de discernimento. Terceiro, vista-se espiritualmente todos os dias. Paulo falou sobre a armadura de Deus e não era metáfora vazia, era instrução prática. Quando você acorda, antes de sair de casa, antes de interagir com o mundo, você precisa se cobrir com oração. Você precisa declarar proteção sobre sua vida. Não de forma supersticiosa, mas com fé genuína. Diga: Senhor, hoje eu me cubro com teu sangue. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu fecho toda a porta espiritual para a inveja, para o olho mau, para as palavras maldosas. Eu me cerco com tua luz e nada de escuridão pode me alcançar. E essa não é magia. É princípio espiritual. É alinhamento com o poder divino. É reconhecer que você não caminha sozinho, que há forças maiores operando a seu favor quando você se posiciona corretamente. Quarto, perdoe aqueles que invejam você. Sim, perdoe. Porque a inveja deles é, no fundo, uma prisão que eles mesmos construíram. Eles estão tão consumidos pelo que você tem ou pelo que você é, que não conseguem enxergar suas próprias bênçãos. Eles vivem na comparação, na amargura, na tristeza constante de ver outros brilharem, e isso é miserável. Então, ao invés de guardar ressentimento, olhe para eles com compaixão. Ore por eles, porque enquanto você cultiva amor e perdão, você se torna inacessível espiritualmente. A inveja se alimenta de reação, de medo, de ressentimento. Quando você responde com paz e amor, você desativa o poder dela. Quinto, viva com gratidão. A gratidão é um escudo poderoso. Quando você está constantemente agradecendo a Deus pelo que tem, você cria uma atmosfera de contentamento ao seu redor. E essa atmosfera repele a inveja, porque a inveja prospera na insatisfação, no nunca é suficiente, no porque ele e não eu. Mas quando você vive grato, quando você reconhece que cada pequena bênção é um presente, você se torna imune à comparação. Você deixa de olhar para o que os outros têm e passa a valorizar o que você tem. E, finalmente, lembre-se de que você tem um protetor. Você não está lutando sozinho. Há um Deus que vela por você enquanto você dorme. Há anjos acampados ao seu redor. Há uma força espiritual que trabalha incansavelmente para frustrar os planos daqueles que desejam seu mal. O Salmo 91 não é poesia bonita, é promessa real. É declaração de guerra contra tudo que tenta te destruir. Leia-o, decore-o, declare-o sobre sua vida. Então, se você tem sentido esse peso, essa sensação de que algo não está certo, saiba que você não está louco. Você está percebendo batalhas que acontecem em dimensões que os olhos físicos não veem. Mas também saiba que você tem autoridade. Você tem poder. Você tem o nome de Jesus, que é acima de todo nome. E quando você pronuncia esse nome com fé, quando você se posiciona em oração, quando você vive com sabedoria e discernimento, você se torna intocável. Guarde seus sonhos. Proteja suas bênçãos. Seja seletivo com quem você compartilha sua vida. E, acima de tudo, confie que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, independentemente de quantos olhares de inveja tentem te deter. A armadura está disponível. A proteção está garantida.
Basta você decidir vesti-la diariamente. Se você chegou até aqui, eu quero saber, essa mensagem tocou seu coração? Você sentiu que era exatamente isso que precisava ouvir hoje? Então digite nos comentários amém e, se possível, compartilhe seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Vamos criar uma corrente de fé e proteção juntos. Deixe sua marca aqui. Você não está sozinho nessa jornada.